Amém. Paz e graça, amém? Boa noite, amém? Quero falar para vocês que depois que você faz 60, você chora muito fácil. Eu já era meio, né? E falar para o Ricardo e para a Cida que é uma honra estar aqui. Toda vez que eu sou convidado para ministrar, eu sinto muito honrado, porque compartilhar a palavra do Senhor é tudo sobre Ele, não é sobre nós. Como o pastor Edmilson falou aqui, que é muito bom encontrá-lo aqui também, amigos. É muito bom ter amigos, é muito bom ter relacionamentos, é muito bom poder nos alegrar com pessoas que a gente conhece a caminhada e a jornada. É muito bom poder compartilhar desses momentos. Sabemos que a nossa vida é feita de momentos, eu gosto muito de usar isso, é nos tempos bons e também nos tempos maus. Existe isso na nossa vida e na vida de pessoas comuns que somos nós, vasos frágeis. Existe tempos bons, tempos ruins, tempos de vitória, tempos de conquista, tempos de algumas derrotas. Mas o importante é que Deus está trabalhando em nossas vidas. E tudo isso mostra a excelência do poder dEle. E quando o pastor Ricardo me chamou para estar aqui, e quando eu fui estudar o texto de Jeremias, talvez Jeremias capítulo 18, esse texto especificamente, é um dos textos mais pregados. Nada que eu vou falar aqui você não já ouviu. Não estou aqui para trazer uma palavra revelada. Esse texto talvez é um dos textos mais pregados na vida da igreja. E só que é interessante, mesmo conhecendo esse texto, depois eu quero te desafiar. Leia todo o capítulo 18. Você vai arrepiar o cabelo do pé à cabeça. Você vai ver sobre o que Deus estava falando com o profeta, sobre o povo de Judá, sobre a sentença que viria sobre eles se eles não entendessem a mensagem. Porque existem momentos na nossa vida que Deus abre uma oportunidade e fala assim, está entendendo isso aqui? Se não, o pau vai cantar na cabeça. E aqui era um momento que aquela nação estava vivendo, especificamente o povo de Judá. E quando nós olhamos para esse texto, fala para mim assim, fala para você assim, eu sou barro nas mãos do oleiro. Você pode ser um vaso ou continuar sendo um barro. E para que serve um barro? Se ele não for moldado um vaso, praticamente ele serve para ser pisado. O barro, ele não tem serventia se ele não for moldado em alguma coisa. Ele é um barro. Barro todos nós somos. Do pó viemos e para o pó voltaremos. O que importa é enquanto deixarmos ser moldado pelo Senhor, aonde vamos chegar. O que nós vamos fazer com isso? E tudo que acontece na nossa vida é a excelência do poder de Deus em nós. É sobre Ele. E quando nós entendemos isso, Jeremias capítulo 18, o pastor Ricardo já falou que bodas de 8 anos é de barro, né? Então, eu creio que vocês nesses 8 anos já foram algumas vezes para a roda. E continua na roda. Fala para o teu irmão, tem uma boa notícia para você. Não saia da roda. A roda está girando e o oleiro está trabalhando. Se tem uma única coisa que eu quero falar que talvez você possa não ter ouvido, é o seguinte: o oleiro não trabalha em barro que não esteja na roda, que não esteja fazendo alguma coisa. Que tem muita gente aqui na comunidade do céu, não tem isso, eu tenho certeza. Mas tem pessoas ao longo da minha caminhada que pastor, eu vou dar um tempo que Deus agora está trabalhando. Eu falei assim, é? Sim. Eu vou dar um tempo que agora Deus, eu preciso ter um tempo com Deus, que Deus está trabalhando na minha vida, eu falei, é mesmo. É como, já viu casado que quer dar um tempo? Casamento não tem tempo, você casou, agora não tem tempo, é o pau cantando na cabeça e sendo trabalhado, e sendo moldado. E quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa.
Não tem como dar tempo. Deus, ele trabalha como oleiro num vaso, num barro, em cima da roda. Enquanto eu estou fazendo, ele está trabalhando. Se eu parar de fazer, eu saio da roda. Ele vai pegar quem quer ser trabalhado, e vai colocar na roda, e vai trabalhar aquele, você vai ficar aquele monturo de barra ali do lado. Então eu preciso entender que é tudo sobre o oleiro, não é sobre mim. Eu sou barro. E quando nós entendemos esse texto de Jeremias, há algumas correntes que diz que essa passagem, ela é uma passagem alegórica, é uma das parábolas do Velho Testamento, pode ser, algumas correntes também falam que também é uma parábola, né? Assim como Jesus ensinou por muitas parábolas, né? E ele falava assim ao reino do céu, e contava as parábolas, e traz para nós lições tremendas. E aqui Deus, ele pega o profeta Jeremias, e ele traz esse ensinamento para ele, ilustrando o oleiro e o barro. Então nós podemos imaginar qual foi a reação de Jeremias ao ouvir a ordem de Deus: vai, levanta-te e vai e desce à casa do oleiro. Capítulo 18, versículo 1 ao 6, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. O oleiro estava trabalhando com quem? Com a roda, com o vaso em cima da roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, pega na mão do teu irmão, ó comunidade do céu, se querem ir para o céu, deixa ser barro na mão do oleiro. Amém ou não amém? Se vocês são do céu, deixa o oleiro trabalhar, não o impeça, deixa ele fazer. Amém? Será que eu não posso agir eu com vocês como faz o oleiro? Diz o Senhor à comunidade do céu nesse aniversário de 8 anos. Será que eu não posso fazer com você como eu faço? Como o oleiro está fazendo com barro? Perguntou o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês das minhas mãos, ó comunidade do céu. Estão na mão do Senhor. O melhor lugar, irmão, o melhor lugar está na mão de Deus. A mão de Deus é o melhor lugar para você estar, porque Deus, ele é misericordioso, ele é justiça, mas ele é amor, ele é longânimo, ele é bondoso, e nós precisamos entender que ele vai nos tratar dessa maneira. Ele vai nos tratar como um barro, e ele vai nos moldar. Quando nós entendemos, a ordem de Deus era para que ele fosse à casa do oleiro, ou seja, para ouvir a Deus, ele tinha que ter uma atitude, levantar e descer. Tem muita gente que levanta, mas não quer descer. Tem muita gente que só levanta, mas não quer se humilhar. Descer fala de humilhar, descer fala de ir para baixo, descer fala de quebrantamento. Tem muita gente que quer ouvir a Deus, mas elas são altivas, ela já acha que é o vaso. Não, querido, nós somos o barro que Deus está trabalhando em nossas vidas, e quando nós entendemos isso, então, talvez Jeremias falou assim: se eu já estou ouvindo a Deus, parece redundância eu ter que sair daqui e descer para algum lugar para ouvir Ele. Mas tudo aquilo era uma ilustração, tudo aquilo era uma demonstração para que ele entendesse visivelmente, para que ele trouxesse para a visão dele o que Deus queria falar com ele, com aquela nação de Israel. Então Jeremias viu um oleiro trabalhando em um vaso, e o vaso se estragou. Repita comigo assim: o oleiro, deliberadamente, ele não estraga o vaso, é o vaso que se estraga. A mão do oleiro, ela é firme, mas ela é suave, capaz de modelar as curvas mais sutis. E o barro, ele vai sendo temperado com água, bota água, tira água,
bota mais mole, bota mais seco, ele vai trabalhando aquele vaso e dando a forma que ele quer. Quando nós entendemos isso, o oleiro não estraga o vaso, querido. Quem estraga o vaso é o barro. O vaso, o barro, ele traz nele imperfeições, situações que o oleiro vai perceber e vai tirar. Talvez o barro está misturado com algumas coisas. Talvez dentro de nós tem algumas coisas que Deus quer retirar, que Deus quer extrair de nós. Porque o oleiro, ele está ali e ele percebe uma pedrinha, ele percebe uma aspereza, ele vai retirando aquilo. Chega um momento que às vezes o barro se estrambulha todo e ele amassa aquele barro de novo e começa a fazer outro vaso. Assim como o oleiro trabalha no barro sobre a roda, querido, é em movimento. O oleiro trabalha no barro, numa roda, em movimento. Assim Deus quer trabalhar em nossas vidas, em movimento. Nós vivemos uma época onde tem muito crente, pastor, eu estou cansado. Pastor, muito puxado. Pastor, atarefado. Não tenho tempo agora não. Não tem como Deus trabalhar num vaso que não queira trabalhar. Um vaso que não queira estar na roda em movimento. Talvez Deus me trouxe aqui nessa noite para falar só isso para você. É tempo de movimento. Amém, comunidade do céu? É tempo de entender que a roda, ela não para, ela gira. E enquanto ela gira, Deus trabalha. Enquanto você faz, Deus está trabalhando. Tem muita gente querendo que Deus faz, mas ela não está fazendo nada. Ela não levanta, ela não desce, ela está fora da roda. A igreja está girando. Deus tem dado uma direção, um tempo, para a vida do pastor Ricardo, para a pastora Cida, para a igreja, visões, direcionamentos, estratégias, e a roda está girando, e tem pessoas que estão do lado de fora da roda, e quem está do lado de fora da roda só fica observando, e Deus, e acaba que o oleiro não trabalha nessas pessoas, e nós precisamos entender que Deus quer trabalhar em nossas vidas, querido. Tem gente que diz que está dando um tempo. Deus não chamou. Quando você olha para a Bíblia, eu gosto muito disso. Você olha para a Bíblia, quantas pessoas você lembra que Deus chamou que estava parado? Que estava parado. Quando você lembra, pastor Edmilson? Estava sem fazer nada. Quando você lembra, pastor Ricardo? A pessoa estava lá desocupada, fora da roda, olhando a banda passar. Aí, já que você não está fazendo nada, vem aqui. Vem fazer algo na minha obra. Vem trabalhar para mim. Já que você está desocupado, já que você aposentou, agora você vai fazer a obra. Já que você não está fazendo nada, agora vem fazer alguma coisa. Você não vê isso. Você não vê isso. Quando você percebe isso, é um grande engano. As pessoas, elas querem crescer, elas querem ser moldadas, elas querem cumprir o propósito de Deus, mas elas não querem estar na roda, elas não querem estar no propósito, elas não querem estar agindo. Jeremias estava onde deveria estar para ouvir a voz de Deus, querido. Ele levantou e desceu. Tem muita gente querendo ouvir a Deus, mas não está onde deveria. Tem muita gente que precisava ouvir essa palavra. Está aqui, aniversário. Aniversário é um tratamento na vida de todo pastor. Você sabe por quê? Eu parei de fazer na sexta-feira, mas pastor Ricardo continua na sexta. Eu desisti. Eu só faço no sábado e no domingo agora. Sabe por quê? Porque na sexta a gente fica chateado. A gente quase perde a bênção. Porque os irmãos falam assim, já que eu vou no sábado mesmo, no domingo, não vou na sexta. É como você faz, prepara um bolo e as pessoas não vão no aniversário. Não guarda o coração do pastor, mas você que veio aqui, entenda uma coisa. Deus quer falar com você. Se coloca na roda. Entenda o movimento. A igreja está agindo e você precisa estar na roda e deixar o oleiro trabalhar na tua vida. Esse é o lugar que você deve estar. Jeremias quis levantar e descer. Tem muita gente que não quer nem levantar e nem descer. Mas
Eu creio que essa igreja é uma igreja que passou esses 8 anos, e está passando por um processo de tratamento, um processo de moldagem. Nós nunca paramos de aprender, mas essa igreja está passando por um processo de moldagem, em toda ela. E uma das coisas que nós precisamos entender, que quando Deus está trabalhando no barro, querido, em nós, mesmo quando o vaso se estraga na mão do oleiro, ele não joga fora, ele é refeito. Sabe, você que está aqui hoje, não sei como é que foi tua vida, talvez você errou como eu, talvez você peca como eu, talvez nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós somos frágeis, nós somos imperfeitos. Entenda uma coisa, o oleiro, ele não descarta o barro, ainda que ele tenha que pegar e começar de novo. Nós precisamos entender isso. E a igreja é feita de pessoas que deixou ser barro na mão do oleiro, que se permitiu deixar o oleiro trabalhar. Mesmo quando falhamos, Deus não nos descarta, querido. Deus não é aquele que não quero mais saber de você, eu desisto de você. Não, Deus não desiste de nós. Quando nós entendemos isso, Ele nos refaz, né? Quando estava lá no grupo do louvor, né, e o pessoal que ia vir ministrar aqui, né, e aí eu coloquei, falei, ó, sugira essa música lá. Aí o Renato, não, pastor, essa o Gabriel já tinha colocado, porque ela tem tudo a ver com o tema. Sim, Ele nos refaz, o tempo todo Ele está nos refazendo, porque o tempo todo nós mostramos as nossas fragilidades, as nossas falhas, as nossas rachaduras, as nossas imperfeições. O novo vaso é feito segundo o que é bom aos olhos do oleiro, querido. Não é o vaso que diz como o oleiro deve trabalhar. Você sabia que o cristianismo é muito curioso? Quando você vai para as centenas, milhares de religiões que tem Deus muito doido, que as pessoas acreditam, ela se molda aquele Deus e aquele padrão, aquele ritual. Mas o cristianismo é algo muito curioso. Nós temos um Deus verdadeiro, que é vivo, que demonstrou o amor sobrenatural, mas nós estamos o tempo todo querendo fazer um Deus à nossa maneira. Nós queremos ditar como Ele deve nos tratar. Nós queremos falar quando Ele é injusto ou não. Nós queremos muitas vezes falar para o oleiro como ele deve fazer conosco. O cristianismo, ele comete esse erro clássico. E nós precisamos entender que não é sobre o vaso, é sobre o oleiro. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 9, coloca aqui para mim Romanos capítulo 9, versículo 20 ao 21. Olha o que Paulo ele escreve aos Romanos. Eu queria te convidar a ler junto aqui, versículo 20 e 21 de Romanos 9. 1, 2, 3. Não, peraí, vamos começar de novo. 1, 2, 3. Quem é você, mano? Quem sou eu para falar, não, faça assim, Deus. Pastor Ricardo, ó, faça assim. Pastor Ricardo, ó, eu não gostei daquela mensagem do pastor Alvino, não gostei daquela mensagem que a pastora Cida pregou, mandou um recado para mim. Hoje tem isso, às vezes a gente prega na igreja. Eu aprendi isso. Tem um versículo que Paulo fala assim, ó, sabe o que eu estou escrevendo para vocês? Chloe me falou
que no meio de vocês está acontecendo isso. Então Paulo era fofoqueiro, dava ouvido à fofoca? Não. Querido, todas as palavras que um pastor, um profeta, um homem de Deus traz no púlpito, com certeza porque é a necessidade daquela igreja naquele momento. Amém ou não amém? Ou ele viu uma situação, ele percebeu algo, ele vai buscar, e Deus vai trazer de acordo com aquela necessidade. É simples assim. E aí, quando nós olhamos para esse texto, Paulo está falando aos romanos: quem é vocês? Quem mesmo? Vocês acham, vocês podem dizer como Deus deve fazer? Vocês são só um barro na mão do oleiro. É ele que define o que deve ser feito. O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum. Ele não pode fazer um pequenininho assim e um grandão? Pode. Mas eu queria ser aquele grandão. Queria ser, olha aquela xicrinha lá no púlpito. E eu grandão lá embaixo. Eu queria ministério de louvor. Irmão, se você não sabe cantar, não sabe tocar, seja um vaso na rede de criança. Amém ou não amém? Para cantar e tocar, para estar no louvor, tem que saber tocar ou cantar, irmão. É simples assim. Amém? Amém ou não amém? É isso. Então nós precisamos entender, sabe? Não é sobre querer estar no lugar que Deus não te chamou. O barro não diz aonde o oleiro deve trabalhar. Entenda, há todo tipo de vaso Vou quebrar não, Cida, fica tranquilo. Meu Deus do céu. Há todo tipo de... É a questão do corpo. Cada membro do corpo, cada vaso tem seu lugar no corpo, na igreja. Essa é a dinâmica, esse é o sobrenatural. E você entender o seu lugar e ficar bem satisfeito com isso, irmão. É isso. Ficar bem satisfeito que o oleiro está trabalhando em você, no tipo de vaso que você é, para a honra e glória dele. Amém? Que aí a excelência do poder dele, parece que eu até convidei com o Edmilson. Esse versículo está lá no final da palavra, vou concluir com ele. Com a passagem que você leu. Né? Para que a excelência do poder dele se manifeste na tua vida. É sobre o poder dele, é sobre você é só o condutor, o portador disso. Não é sobre você. Quando nós entendemos isso, que devemos confiar no processo de Deus, mesmo que não entendemos agora, querido. Talvez agora você não está entendendo. Você está passando por algo que você não está entendendo. Mas confia no processo. Muitas coisas na minha vida eu vivia, eu não entendia. Naquele momento eu não entendia. Naquele momento eu não compreendia. Mas entenda isso, Deus está no controle. Ele não perde o controle. O oleiro nunca perde o controle da roda. Amém ou não amém? Ele está ali o tempo todo. O oleiro está ali. Sabe como é que funciona a roda? Pedalzinho, peraí, mais devagar, mais rápido. É o oleiro que controla a velocidade da roda. Sabia? Tem um pedal na roda. Sabia? Antigamente não era elétrico não, irmão. Tinha um pedal na roda, era ele que controlava a velocidade da roda. E nós precisamos entender que tudo está no controle do oleiro. E às vezes nós achamos, será que Deus está sabendo que eu estou passando isso? Tá, irmão, Ele está. Entenda que Ele está. E tudo isso é um processo que vai te levar a um crescimento, a um amadurecimento. Amém ou não amém? Então, todas as vezes que nós admitimos que estamos nas mãos de Deus, querido, e tentamos agir com independência, você sabe o que acontece? Uma desgraça. A falta de graça, né? Todas as vezes que nós queremos agir com independência, que nós queremos sair da mão do oleiro, não, deixa eu fazer do meu jeito. Eu sempre falo para as pessoas, eu sei que aqui o pastor Ricardo não vive essa situação, mas eu vivo isso, né, com 60 anos, 62 anos, né? Eu hoje, quando as pessoas elas vêm falar comigo, eu pergunto, o que você quer, irmão? Você quer só me comunicar? Beleza, já estou sabendo.
Você quer uma oração? Vou fazer. Você quer um conselho? Posso dar. Se você não quer, você já decidiu. Decisões mais sérias da nossa vida, as pessoas hoje elas tomam de acordo com elas querem. Elas esquecem que antes da vida delas, ser delas, é de Deus. Ou, fala para o teu irmão, sua vida não te pertence. Tudo que envolve, fala para ele, tudo que envolve a tua vida tem um propósito do oleiro. Só que às vezes nós achamos que nós podemos fazer do nosso jeito, com a nossa independência. Eu não preciso ouvir a Deus. A pessoa está no pecado e sabe, e é mais espiritual do que você. Vai falar com, já orei. Já, então tá bom. A pessoa está numa situação delicada, já sabe o que vai fazer, já está tudo decidido. Falei, amém. Nós precisamos entender que tudo que envolve a nossa vida, querido, está no controle do oleiro, que nós somos barro nas mãos dele. Agora, se eu me estragar, não bota a culpa no oleiro. É o barro que se estraga, que atrai impurezas, se racha. Nós precisamos entender que isso é imutável, querido. Não adianta lutar, você é só um barro. Se você sair daqui aprendendo hoje isso aí, para mim já foi suficiente. Não lute contra, você só é um barro, nas mãos de um oleiro supremo, maior, poderoso, amoroso, longano, mas que não vai permitir ficar impureza nesse vaso. E se você insistir em ser um vaso com impureza, não vai dar certo. Quando você foi comprar esse vaso, você olhou ele, se tivesse uma pedra bem aqui, você ia deixar de lado e ia comprar o outro. Sim ou não? Se tivesse uma rachadura, você compraria? Não. Ele deixou de ser um vaso? Não, pode até botar água. Mas tem uma fissura, tem um defeito, tem algo visível. E nós precisamos entender isso, querido. O oleiro, ele quer trabalhar em nossas vidas. O importante não é o estado do barro em si, querido, mas em cujas mãos está esse barro. Se você se permitir, o oleiro vai trabalhar na tua vida. Porque o vaso por si só não é nada, não chega a lugar nenhum. Mas quando nós permitimos que ele cumpra o propósito, quando o oleiro está moldando um vaso, é natural que ele apresente alguns defeitos. Então cabe a ele decidir quando ele será remodelado. Ele que vai decidir, não somos nós. Então quando nós olhamos para esse texto de Jeremias, capítulo 18, a primeira coisa que Deus revela a Jeremias, que você já ouviu isso N vezes, ó comunidade do céu, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Quem é o oleiro? Quando Jeremias levanta e desce, a primeira coisa que ele aprende, a primeira coisa que se revela diante dos olhos dele, nessa ilustração, nesse exemplo, é que o oleiro era o Senhor. E quando você lê todo o capítulo 18 de Jeremias, você cai o queixo, porque tem versículos muito pesados. A partir do 7, você vai ver que aquele povo era um povo muito parecido comigo e com você. E quando nós entendemos isso, aquela tribo de Judá, eles estavam tendo uma oportunidade de não viver a mesma consequência que todos os outros iriam viver no cativeiro babilônico. Quando nós entendemos isso, Deus, o nosso oleiro, mesmo com toda a sua força e poder, Ele escolheu nos amar, querido. Quando nós entendemos isso, a segunda revelação é quem era o vaso. O vaso, hoje, somos nós. O vaso ali era aquele povo.
O vaso hoje somos nós, que o oleiro está trabalhando. E essa palavra ela é muito clara, querido, sobre nós. E eu lembrei de uma palavra que eu ministrei no Ministério de Louvor há uns 2 anos atrás, sobre isso, sobre se permitir ser um vaso para a honra. Quando nós entendemos que com o passar do tempo Deus não mudou, seus padrões de justiça, perdão, amor continuam os mesmos, se aplicam a nós. Mas hoje, nós vivemos uma época tão delicada, que as pessoas acham que Deus mudou de acordo com a iniquidade, de acordo com a frieza, de acordo com a dureza dos corações, de acordo com a conveniência de cada um. A gente acredita que Deus vai mudando. Deus não muda não, querido. O padrão dele é eterno. O padrão de Deus, ele não mudou. Nós vamos tem uma ilustração que eu gosto muito. Quem já viu a ilustraçãozinha do sapo na água quente? Quem já viu? Só 3, então vou contar, né? 3 ou 4. Se você pegar um sapo, uma rã, tem uma água fervendo, está aqui a água fervendo. Você pega a rã e joga dentro de uma bacia de água fervendo. Ela bate lá, da mesma maneira que ela bate, ela pula fora. Ela não fica. Mas você pegar a mesma rã, colocar numa bacia de água fria, ligar o fogo e deixar o fogo ir esquentando, você sabe o que acontece com a rã? Ela morre cozida. Ela não sai. Porque ela foi sendo cozida no processo. Ela não percebeu. O cozimento foi anestesiando ela, e ela morreu, cozida. Olha para o teu irmão, você está entendendo? Como barro, muitas vezes nós estamos vivendo uma geração que o sistema do mundo está nos cozinhando. E nós esquecemos que é sobre o oleiro. É sobre ele. A nossa vida é sobre ele. É sobre o propósito dele em nós. É sobre a glória do seu nome. É sobre viver o propósito dele em nossas vidas. É sobre estar vivendo um tempo e entender que a vida passa. A última vez que eu preguei na igreja, eu preguei sobre a nossa vida é um sopro, passa rápido. E você precisa perceber isso, que passa muito rápido. E se você não viveu o propósito de Deus, querido, você deixou de cumprir algo sobrenatural. Porque nós vivemos com um propósito. Esse profeta, quando você vai ler o livro de Jeremias, você percebe que é um homem que veio com um propósito. Porque no final desse capítulo, você sabe o que o povo estava querendo fazer com ele? Sabe o que, pastor Ricardo? O povo queria, vamos matar esse cara, moça. Isso que ele está falando aí é doido demais, cara, vamos matar ele. O povo não queria ouvir ele. Hoje não é diferente, as pessoas elas querem pastores, líderes, para ouvir coisas que lhes são agradáveis. Não coisas que confrontam, não coisas que levam elas ao padrão de santidade de vida com Deus, de mudança, de transformação. E não é diferente, Deus continua o mesmo, Deus continua sendo o oleiro, e agora nós somos o barro nas suas mãos, ainda que passou esse tempo todo, Deus não mudou. E aí eu te pergunto, nós vamos permitir ser moldado segundo o padrão de Deus, ou continuaremos vivendo a vida do jeito que nós achamos melhor? Nós vamos permitir, tem problema não. Você sabe o que vai contaminando o barro? Tem problema não. Que isso? É muito exagero. A minha geração, ela tem um desafio muito grande, eu falo isso lá na igreja. Porque nós estamos vivendo um conflito de 4 gerações. Para mim falar com uma geração de 15 anos, irmão, é um abismo que nos separa. É um abismo que nos separa. E nós precisamos entender isso. Que às vezes as pessoas elas estão achando que é sobre nós, Ricardo. Viu, Edmilson?
viu? É sobre nós, não é sobre Deus. Coisas que nós falamos sobre princípios e valores, isso é radical demais, os tempos são outros, e o barro está ali sendo contaminado, mas a pessoa, ela quer ser usada, ela quer se transformar num vaso, para a honra e glória do Senhor, mas não vai, querido, o barro está todo contaminado, não é sobre o barro, é sobre o oleiro, e quando nós entendemos isso, deixamos que Deus, através do Espírito Santo, nos esvazie do nosso eu, para nos transformar em vaso para honra e santificação, ou não? Ou como Paulo falou em Romanos, quem é vocês? Vocês pensam que são quem? E ali, querido, era um povo pecador, eram os romanos. Quem é vocês agora para achar que vocês podem dizer, o oleiro por acaso não tem poder sobre o vaso para fazer o que ele quer? Do jeito que ele quer? Porque quando ele faz isso, vai exalar a excelência do poder dele, através das nossas vidas. Quando nós entendemos isso. E quando nós entendemos isso, devemos refletir sobre a nossa postura diante do oleiro. Qual é a sua postura diante do oleiro? Qual é a minha postura diante do oleiro? Sabe? Quem sabe, é tempo de nos levantarmos, querido, e descermos à casa do oleiro. E eu creio que esse aniversário é um aniversário que você, comunidade do céu, deve se levantar do teu lugar, descer à casa do oleiro e falar assim, Senhor, pode fazer, que no ano que vem vai ser diferente. Eu terei vivido um ano inteiro glorificando o teu nome. Eu terei vivido um ano de muita frutificação, de uma transbordante colheita, porque eu permiti trabalhando e deixar ser trabalhado. Porque o grande desafio é a pessoa trabalhando e deixar ser trabalhado. Porque às vezes nós não queremos ser trabalhados. Nós impedimos o processo, o trabalho de Deus. Quando nós olhamos para Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, vamos ler junto aqui, 1, 2, 3. Filipenses 1, 6. 1, 2, 3. Pode ler. Amém ou não amém? Pode dizer amém? Eu creio. Aquele que começou a obra na tua vida, ele vai completar. Querido, essa é uma verdade profética para nós. Paulo, ele olha para a igreja de Filipenses, era uma igreja, irmão, que estava ali vivendo um tempo, e Paulo, ele olha para aquela igreja e fala, eu estou certo disso. Paulo não tinha dúvida, eu estou certo. O que é uma pessoa que está certa? Eu tenho convicção de que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele há de completar. Não vai falhar. O olheiro não falha. Repita para o teu irmão e fala assim, o oleiro não erra. O oleiro não erra. Se você está aqui, tem um propósito. Se você falhou, reconheça onde você falou. Se você caiu, reconheça onde você caiu, arrepende e volta, pratica as obras e volta à prática das primeiras obras. Mas entenda uma coisa, o oleiro não erra. Deus não erra. Nós precisamos entender que eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. A palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 e 11, eu quero que essa palavra seja profética na comunidade do céu, nessa noite, nesse aniversário. Eu gosto muito de participar de aniversário de igreja, porque é sempre um tempo profético para as nossas vidas, de celebrar que mais um ano a gente conseguiu chegar, e profetizar sobre o próximo ano, e entender que esse tempo é um tempo que Deus está preparando as nossas vidas. Sabe, a gente conversa muito, né? Eu, mais o Ricardo e a Cida. Louvo muito a Deus por essa comunhão abençoada. E como eu ouço os testemunhos deles, o quanto Deus tem feito neste lugar. O quanto o favor de Deus tem alcançado essa igreja.
sabe, o quanto a graça de Deus tem estado sobre a vida desses pastores. São pessoas apaixonadas, e nós precisamos entender isso, que quando Paulo ele fala aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 e 11, 2 Coríntios, sobre a sua vida, eu quero declarar isso. Agora nós, mesmo, somos como vasos frágeis, de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus em nós, amém? E não nosso, amém? Comunidade do céu. Então, esse grande poder latente na vida de vocês vem de Deus, não é mérito de ninguém, não é mérito humano, ele vem de Deus. Esse poder latente, de todos os lados, viu, comunidade do céu? Presta atenção, sabe aquela música? Perseguidos, mas não abandonados. Estamos de pé, amém? De todos os lados, viu, comunidade do céu? Somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Às vezes, vocês ficaram perplexos, mas não se desesperem, amém? Às vezes, somos perseguidos, mas entenda algo, vocês não foram abandonados. Às vezes, somos derrubados, mesmo, às vezes caímos, mas o oleiro não permitiu sermos destruídos. Quedas às vezes faz parte da nossa caminhada, aflições, pressões, pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Cristo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, nós vivemos sob constante perigo de morte, diz o apóstolo Paulo àquela igreja. Servimos a Jesus para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Então nós servimos ao Senhor Jesus neste lugar, como igreja, para manifestar a glória dele. Amém ou não amém? Tudo que nós fazemos como igreja é para que a glória dele seja manifesta. Às vezes, uma pressão aqui, uma aflição ali, uma queda ali, uma luta ali, uma adversidade ali, uma perseguição ali, um esmagamento aqui. Mas, estamos vivos. O oleiro continua trabalhando, porque nós estamos na roda. Você sabe por quê? Você sabe por quê que tudo isso acontecia com aquela igreja? Porque ela estava na roda. Você está na roda, igreja. Nós estamos na roda e Deus está trabalhando, ainda que venha perseguições. Hoje o Senhor nos convida a uma entrega total, queridos. Somos somente barro nas mãos dele. Devemos deixar ele usar os critérios que ele quiser. Não é sobre, faça assim, papai. Deus, faça daquele jeito. Senhor, desse jeito não. Senhor, assim não dá. Uma lição que aprendemos nisso tudo, querido, é que há coisas que ele vai tirar em nossas vidas. Pega na mão do teu irmão, fala assim: eu tenho uma boa notícia para você. Tem coisas que Deus vai tirar, outras ele tem que modificar, e tem outras que ele vai dar um reset, vai reiniciar. Mas você não vai ser destruído. Você não vai ser destruído. Tem coisas que ele vai pegar, não, peraí, água, fazer de novo, mas não seremos destruídos, porque somos barro na mão do oleiro, e é para a honra e glória dele, e é tudo sobre ele. Amém, Gabriel? Chegue aí, pessoal do louvor. Sabe, nós precisamos entender, quando o barro não está maleável o suficiente, o oleiro para o que está fazendo, começa a colocar água na argila, para que ela se torne moldada. Às vezes, eu sei que nunca aconteceu aqui com o pastor Ricardo, pastora Cida, mas eu já lidei, às vezes, com algum barro, com alguma ovelha, né? Porque Deus usa, às vezes Deus usa o pastor, usa o líder, o discipulador, o líder de célula, os pastores, né?
Nós somos os dedos do oleiro, muitas vezes, sabe? O maior dedo do oleiro na vida de quem é casado é o cônjuge. Olha para tua esposa aí, olha para o teu marido, fala assim: tu é o maior dedo do oleiro para amassar esse barro que eu sou. E é verdade, aquele dedo que trata, não é verdade? Nós precisamos entender isso. E às vezes a gente vai se endurecendo, a gente vai enrijecendo. Aí o oleiro pega: peraí, água, amolecer esse barrinho, que ele está ficando muito duro, muito cheio de si, vamos trazer um quebrantamento, a água do Espírito ali, quebrantar, vamos começar de novo. Tem muito crente começando de novo há 5 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Presta atenção. Eu sei que aqui tem crente de toda a idade. Eu conheço um pouco dessas ovelhas aqui também. Presta atenção. Não é sobre o tempo de casa. Eu falo muito isso lá na igreja. Não é sobre tempo de casa. É sobre disponibilidade. É sobre o quanto você deixa Deus trabalhar na sua vida. Tem gente que Deus está reiniciando a vida dele há 10 anos, 5 anos, 15, 20 anos. Deus não desistiu dele. Deus não abandonou ele. Mas ele criou uma casca tão rígida que Deus fala assim: eu vou fazer um vaso. Talvez você não vai ser aquele vaso que eu gostaria que fosse. Talvez você vai ter que passar pela mão daqueles que vão ser o meu dedo na vida de vocês. Talvez você vai ter que ir para um cativeiro da Babilônia, sofrer lá, porque era isso que o texto estava dizendo. Talvez você vai ter que passar por uma sentença, por algo, para você aprender que você é meu. Porque o que Deus estava falando para Jeremias: é o meu povo, é o meu vaso. Eles são barro nas minhas mãos, mas não estão entendendo. Entenda, quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai cumprir o propósito de Deus na tua vida. É sobreviver o propósito. Quando o barro não é maleável, querido, alguma coisa Deus vai permitir acontecer. Era isso que o Senhor estava falando. Se o povo não se convertesse, o pior viria. Ele ia usar os babilônicos para amassar aquele barro. Sabe, seus inimigos? Vai cumprir o propósito, porque você é o meu povo. Mas de vocês eu não abro mão. Não resista. Se você está no propósito, se você está vivendo o propósito de Deus, se você sabe disso, pare de insistir, de resistir. Eu ando muito cansado de uma coisa. Não é da igreja. Não é da igreja. Eu amo a igreja, eu amo a casa do Senhor. Quem caminha comigo sabe que eu amo mesmo. Eu amo o que eu faço. Querido, eu amo o que eu faço. E eu sei que eu não tenho nada, mas eu amo o que eu faço. Eu dou o meu melhor. Eu dou o meu melhor. Esse dia eu preguei lá na igreja e falei: sabe qual é o seu melhor? Hoje é o seu tempo. É a moeda mais cara hoje, mais preciosa. Amar a obra do Senhor, amar a Deus, amar a casa do Senhor, é dar o seu tempo para amar pessoas, para cuidar de pessoas, para visitar. Pastor, não sei nem o que falar. Irmão, vá lá. Fala: irmão, o sentir de Deus vem na tua casa. Edmil, o sentir de Deus vem na tua casa. O que você veio fazer? Cara, vim só orar com você. Se tiver um café, a gente toma, senão eu quero orar por você. Quero ser bênção na tua vida. Pastor Ricardo, conta comigo. Não sei fazer nada, mas olha, estou à disposição. Quero trabalhar, quero fazer alguma coisa, me encaixe em algum lugar. Não é sobre tempo de casa. Entenda isso, querido.
Era isso que o Senhor estava falando. E o propósito era que eles percebessem que os atalhos que eles estavam tentando construir, quando abandonaram os caminhos do Senhor, na verdade eram ilusões, era orgulho, rebeldia contra Deus, contra o Senhor Todo-Poderoso. Hoje as pessoas querem criar atalho para chegar lá onde tem que chegar, irmão. Hoje, irmão, se nós fôssemos estabelecer os critérios que foram estabelecidos na minha vida para eu ser líder, irmão, não tinha nenhum líder na igreja hoje. Estou errado, pastor? Irmão, se você ouvisse o que eu ouvi dos meus primeiros pastores, um dos discipulados mais fortes que eu tive na minha vida, foi numa mesa, tomando um café, comendo um bolo de fubá, de uma pessoa mansa. Chegou para mim e falou assim: Alvino, o que o senhor quer, pastor? Pode falar o que o senhor quiser, eu faço. Pastor Jurandir, que muita gente conhece. Eu era líder de casais, do louvor, tesoureiro da igreja, irmão, fazia tudo. Alvino, eu só tenho uma coisa para pedir para você. Ele pode pedir, pastor. Nós vamos ter reunião de liderança semana que vem. Não dê nenhum palpite, fique calado. Aí eu, como? Fique calado a reunião toda. Irmão, ele morava numa chácara lá atrás do cemitério de Braslândia. E eu estava de a pé, fui mais a Rosane para casa de a pé, eu morava lá na 3 Norte. Irmão, eu fui, irmão, sabe aquele vaso, sabe aquele barro sendo amassado? Eu fui, irmão. Foi 2 dias difíceis na minha vida. Eu falei, tá bom, vou falar nada, tá bom. Fui moído. Você tem 30 anos, irmãos, ou mais. Daí 2 dias teve uma reunião, liderança toda, muitas pessoas que não eram pastores estavam nessa reunião, que muitos conhecem. O Jurandir trouxe lá uma estratégia, e naquela hora, irmão, ele falou: eu queria ouvir a opinião de algumas pessoas que estão aqui sobre isso. Irmão, naquela hora eu olhei, tinha umas 60 pessoas na liderança, todo mundo olhando para mim, esperando eu falar. Aí eu calado, e ele olhava para mim e dava aquele sorriso, e eu calado. Mas naquele momento Deus começou a falar comigo: você não vai ficar aqui para sempre, Ele precisa de pessoas. E você, com a sua proatividade, você está impedindo outros de crescer. Ali era Deus amassando o barro do meu ego, do meu orgulho, da minha achar que eu sabia. Aí o pastor Roberto Fernandes, que é daqui, ele olhou para mim, que ele era muito falão, né? Alvino, fala aí, cara, tu sempre fala. Eu falei assim: não posso falar. Mas naquele momento Deus falou no meu coração. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que tem direções que é dada para você através dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus pais espirituais, ou do seu marido, esposa, ou de você, marido da sua esposa, que foi gerada em Deus. Naquele momento você não entende. Vá para os pés do Senhor. Veja o que Deus está querendo falar com você. Veja se Deus não está querendo tirar algo que está atrapalhando esse barro ser formado num vaso lindo e maravilhoso. Simplesmente não responda. Levanta e desce. Levanta e desce. Para Senhor, fala que eu quero ouvir. Pode fazer, completa a tua obra. E o propósito era que eles percebessem que os atalhos não levariam a lugar nenhum, querido. O quebrantamento é um dos meios que o Senhor nos chama ao arrependimento.
Feche teus olhos. O que eu quero te dizer nessa noite é que fora das mãos de Deus, fora das mãos do olheiro, não há esperança. Barro todos nós somos. Se quisermos ser vaso, querido, devemos deixar o olheiro trabalhar. Senão seremos só barro. Fora das mãos do oleiro, não tem esperança para nós. Nós não cumpriremos o propósito de Deus.